Fala galera, mais uma semaninha começando, mais uma semaninha aí, segunda-feira, hoje pegada já de novo. Hoje teve um dia normal com 2 aulas de matemática no começo, depois uma aula de física para a mesma turma e por último uma aula um pouco mais livre, a gente chamou de curso, mas na verdade a gente pode desenvolver aquilo que a gente quer com os alunos, né, para cumprir a nossa grade horária de aula, né, como são as 40 horas fechadas na escola, 26 de aula e 14 de preparação. Então faltaram 2 aulas na minha grade e foi complementado com essas 2 aulas extras de curso. Bom, as aulas de matemática e de física é engraçado porque eu tenho a mesma turma, então matemática, como é uma matéria aqui para eles mais importante, vamos colocar assim, né? Uma matéria que eles vão ser muito mais cobrados depois na frente. Então tenho 4 horas na semana e em física eu tenho uma aula só. Então é totalmente diferente, né? Com essa mesma turma eu ajo 2 horas um pouco mais rígido e depois a aula de física foi um pouco mais tranquila, mas de novo eu consegui dessa vez fazer a aula que eu gosto, que é perguntando para os alunos, aquela interação com eles, sem fazer como eu fiz muito o ano passado, que era às vezes dar o livro para eles lerem e fazer exercícios sozinhos. E aí no final, ao meu ver, eu acredito que eles não aprendem tanto quanto essa troca e esse feedback, principalmente porque depois eu vou cobrar isso deles perguntando ou num trabalho pequenininho ou numa pergunta na aula ali, eu consigo ver quem é que tá fazendo de verdade ou não. E o ano passado, claro, por conta da língua aí, eu fiquei um pouco mais preso nisso. Bom, depois dessas 2 aulas aí, então, que eu tenho por último, né, que é inclusive com as mesmas turmas, um pouco mais livre, a gente está fazendo malabarismo, eu já tinha dito a semana passada, né, e é muito legal ver como eles hoje se ocuparam com isso na prática desse malabarismo para poder aprender a fazer com 3 bolinhas, 2 bolinhas, eles construíram com material reciclável, um pouco de, né, alimento não perecível, como arroz, colocaram dentro de uma bexiga para poder fazer essas bolinhas e fica bem legal. E aí no final eu tava lá, tipo, freneticamente tentando também e desafiando eles e falando, olha só como é difícil. É claro que tem os que participam muito pouco e a gente precisa ficar um pouco chamando mais atenção, mas a ideia... Aí teve uma coisa que eu queria compartilhar hoje, que de novo eu tentei ser positivo, às vezes eu fico... É muito da minha pessoa assim, reagir, não, tá, beleza, não é legal isso, as colegas que não ajudam, né? Nós somos em 4 professores para dividir 50 alunos e, teoricamente, se todo mundo pudesse ajudar um outro, ficaria cada um com 12, 13, né? E no final não seria tão desgastante ter mais alunos e no final das contas... Eu falei, galera, bati no peito, falei, não, tá aqui, vai, eu fico com mais então, uma professora não queria, porque não tinha espaço na sala, aquele monte de blá, blá, blá que eu podia também reclamar. Eu respirei fundo, eu podia falar, não, então eu quero essa sala aqui, que também só tenho capacidade para 8, mas eu falei assim, não tem problema, daqui os 16, eu cuido deles, é mais difícil, um pouco mais complicado, claro, mas aquele negócio, se ninguém não fizer, fica sempre a mesma merda e a gente sempre vai reclamar no final. Então eu falei, daqui eu faço, é mais cansativo e não teve problema com isso. Bom, toda segunda-feira a gente tem uma reunião. Às vezes essa reunião funciona, às vezes não, no sentido de que às vezes a gente pula porque não tem tanto assunto. E hoje nós tivemos uma reunião da escola toda que a gente está organizando a escola de portas abertas. 2 vezes no ano acontece num sábado durante 4 horas, onde todos os professores juntos vão mostrar, né, o que a escola pode oferecer para a comunidade, para os pais. É claro que é uma forma de vender um pouco a escola também, né, de fazer uma propaganda para quem não conhece a escola, mas... Ao meu ver, né, os donos talvez queiram, eu tô falando assim, minha opinião, queiram mostrar, mas é uma ideia de mostrar para os pais, né, tudo que a gente faz ali dentro. Eu, por exemplo, fiquei encarregado, eu podia tanto assumir a parte de matemática quanto a parte de física, mas eu falei que eu não queria nenhuma dessas duas, porque já tem gente suficiente para fazer tanto a parte de ciências quanto a parte de matemática, né? E eu também gosto muito de interações com vídeo, podcasts, né? Não é à toa que eu tô gravando aqui. E até o ano passado na escola, no final do ano, eu fiquei encarregado com toda a parte de mídia da escola, né? Onde eu tinha que organizar com eles ali podcasts ou filmagem. A escola tem bastante material. Essa é uma vantagem também, né? Aqui na Europa, as coisas, os materiais de filmagem e vídeo não são tão caros quanto no Brasil, então
são mais acessíveis para que as pessoas possam comprar. E a escola ela tem câmeras, tem green screen, né, que é aquela tela verde atrás, tem alguns microfones bem profissionais e todo o equipamento de fazer podcast também. E num desses cursos que eu ministrei o ano passado, eu comecei, estava entendendo a escola ainda, é claro que se hoje eu fizesse de novo, a gente aprende, né? Conseguiria fazer bem melhor. E aí eu fiquei então encarregado nesse dia de portas abertas de mostrar algo nessa área. Confesso que nós temos 3 semanas de organização. Amanhã, inclusive, a gente tem que detalhar um pouquinho mais o que a gente vai fazer, mas a minha detalhação vai ser um pouquinho ainda geral, né? Detalhamento, desculpa, né? Sempre acabo errando um pouquinho aqui na fala, mania de ficar falando alemão o tempo todo ou inglês, e aí essa hora falho por português. Mas, então, aí eu vou cuidar dessa área. Eu tava pensando, talvez um outro professor vai me ajudar, a gente fazer entrevista com os pais adoram, né, quando os alunos perguntam para eles o que eles fazem de profissão, como eles chegaram, né, naquela profissão, se eles gostam, não gostam, e é sempre, no ano passado eu já tive essa experiência e é sempre muito legal porque os pais ficam bem empolgados de contar um pouquinho. Quem não fica, né? A gente gosta muito de contar às vezes o que a gente faz, explicar dificuldades, coisas boas, coisas ruins, enfim. Então, talvez eu fazer isso, pensando também talvez em fazer um quadro de fotos, onde os pais ou as crianças podem vir, tirar foto, ver um podcast, às vezes mostrar como um podcast funciona, quais são as configurações por trás, e tem muitos alunos lá que eles adoram muito, né, fazer isso, hoje em dia, principalmente nessa nova era de novas profissões como youtuber ou podcaster, não sei se posso falar assim, né? Então a gente consegue mostrar um pouquinho mais, a escola tem essa galera que faz isso, e aí eu sou o professor basicamente encarregado, então é mais coisa, é mais uma coisa, mas tudo bem, no final eu sempre estou muito contente, muito satisfeito, muito feliz com o resultado e principalmente também quando eu vejo os alunos participando e os pais envolvidos. De novo, né? Se a escola tá vendo ou não tá vendo, não me importa, eu busco agora cada vez mais fazer as coisas que me deixam animados. E eu acho muito mais gostoso, sinceramente, do que às vezes ficar dentro de uma sala falando como a gente dá aula de matemática ou de física, que, no meu ver, no final das contas, é quase, né? Assim, claro que não vou falar igual aqui, mas 70%, 60%, né? Quase igual. A gente usa e faz as mesmas coisas. Bom, é isso. Meu dia foi hoje um pouco cansativo. Eu tive 2 horas também hoje, 2 aulas, né? 1h30 de intervalo. Não tive nenhuma substituição, finalmente. Então consegui preparar um pouquinho da minha aula amanhã. De novo, né? Como eu disse já no meu vídeo na sexta-feira, o quanto tempo a gente usa para preparar uma aula e, tipo, eu tive 1h30 hoje, eu não consegui finalizar a aula porque eu tenho que digitar tudo, a gente não usa livro didático, então dá um pouquinho mais de trabalho. Eu vou ter que terminar hoje, eu tento não trazer trabalho para casa, ou se eu ver que não vai dar tempo hoje, amanhã ainda vou conseguir um tempo, nem que for no meu intervalo, para terminar essa aula pro 10º ano de Física. As outras aulas consegui preparar, já são aulas que eu vou ter que corrigir exercício, ou já é um assunto que eu já comecei, então é mais fácil de seguir com o assunto, né, sem ter que começar um novo, e aí eu não preciso perder tanto tempo montando. Bom, é isso. Fico aqui então, segunda, mais uma semana. Semana que vem tem feriado aqui pra gente, então tá todo mundo essa semana já super empolgado, que é uma semana que a gente, sexta-feira, vão ter 4 dias aí, o feriado é na terça e a gente vai emendar também. Pois é, aqui a gente também emenda feriado, graças a Deus. Então na segunda-feira vamos ter um descanso maior, segunda e terça, depois a semana vai ser mais curtinha, mas enfim, eu vou contando aqui tudo o que vai acontecendo. Beleza? Isso aí, mais um vídeo. Diário de escola, diário de aulas aqui na Alemanha. Até mais!